Tudo às claras, versão férias! Ahá, diretamente da varanda de mamãe, aqui em Salvador, mais especificamente no bairro do Itaigara. Muita gente que conhece ou mora em Salvador vai saber. Morei no Itaigara, inclusive, a minha vida toda. Está um fim de tarde maravilhoso. Vocês verão aí a noite caindo, a luz diminuindo, mas estou aqui para responder as perguntas de vocês. Tem muita pergunta sobre Bahia, tem recadinho importante para o torcedor do Bahia, ou para quem também gosta do Bahia, mas não necessariamente é torcedor. Tem pergunta sobre jornalismo, tem pergunta sobre Mbappé, sobre PSG, sobre Vitor Roque, sobre Endrick, que mais? Acho que sobre viagem. Enfim, muita coisa pra gente responder por aqui, então já deixa o like, confere se você tá inscrito no canal e vamos pra vinheta. Muito bem, separei aqui perguntas que vocês mandaram lá no Instagram e respondendo aqui quadro de toda quinta-feira. Continuaremos com vídeos aqui no canal durante as minhas férias e, a depender do que for acontecendo, vamos gravar vídeos aqui sobre contratações de técnico. Vamos falar sobre Conte no Napoli, com certeza, sobre Paulo Fonseca no Milan, tem Thiago Motta na Juventus. Vou fazer vídeos específicos sobre essas contratações quando forem todas se confirmando, mas hoje a gente segue aqui respondendo as perguntas de vocês. Para começar, recadinho para o Andrezinho _ 1996, que me pergunta o que eu espero de Mbappé no Real Madrid. Eu fiz um vídeo só sobre a chegada do Mbappé no Real Madrid, focando um pouco mais em como eu imagino que vai ser a postura dele no vestiário, um pouco da impressão que eu tenho na cobertura que fiz do Mbappé muito de perto, principalmente na última temporada. Então, não vou falar a resposta nesse vídeo, porque lá, perdão, a gente está muito mais completo, então vale a pena. É o último vídeo aqui do canal. A Clara Santos Fer, minha xará, pergunta: quero fazer jornalismo esportivo, mas tenho medo de ficar sem trabalho. Clara, então, quando as pessoas me perguntam se vale a pena jornalismo, se você recomenda que faça jornalismo e tal, eu acho que a gente nunca sabe o contexto de cada um, né? Cada um é cada um. Eu, Clara Albuquerque, por exemplo, tive uma condição familiar de escolher uma profissão em que eu não precisasse inicialmente me preocupar com uma questão financeira. Algumas profissões, a gente sabe que existe não uma certeza, mas um caminho talvez mais seguro financeiro, e outras profissões que isso não acontece tanto. Então, o jornalismo é uma dessas profissões que o mercado de trabalho é complicado, é uma profissão que mesmo você estando empregado não é um lugar que paga bem. É claro que se você for pegar o top dos jornalistas, eles recebem muito bem, mas o número de grandes jornalistas em termos de assim, salário e tal, para mim é um número pequeno. As redações, enfim, são locais que a gente sabe que não pagam muito bem. Então, se o seu objetivo de vida é ficar rico, é ter uma estabilidade financeira muito cedo, etc., eu não indico jornalismo. Mas, se você pode, ou talvez mesmo que seja inicialmente, ter uma condição ali de começar recebendo menos, enfim, de administrar isso, e é a sua paixão, é o que te faz feliz, aí eu recomendo. Eu, Clara Albuquerque, e repito, eu tive o privilégio de ter um apoio familiar para isso. Eu não conseguiria trabalhar em algo que eu não gosto, mesmo que eu recebesse muito mais dinheiro. Eu prefiro não ter uma vida financeira farta. Eu hoje, enfim, tenho uma vida financeira muito segura e, enfim, para mim tá bastante boa, é maior do que a maioria dos brasileiros, mas não é uma carreira que me deixa rica nadando em dinheiro. Então, eu prefiro fazer algo que eu goste e não necessariamente ter um retorno financeiro absurdo, do que ter um retorno financeiro absurdo e todo dia ir infeliz para o trabalho. Eu penso assim, eu funciono assim. Eu conheço pessoas que
ficam muito mais felizes em ter uma segurança financeira e um retorno financeiro maior ou imediato do que necessariamente gostar do trabalho. É o que te faz feliz, né? Então, eu acho que é uma carreira que tem caminhos complicados, talvez, mas eu acho que hoje é um mercado, por exemplo, muito melhor do que quando eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo. Porque quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, gente, ou você trabalhava em jornal, ou você trabalhava em televisão, ou rádio, acabou. Hoje, você tem uma infinidade de meios digitais que fazem com que você ganhe experiência antes, que você tenha mais possibilidades de estágio, que você mesmo também coloque a sua cara, enfim, num canal no YouTube, criando uma conta no Instagram, que eu acho que hoje é um mercado que é mais versátil. Então, Clara, se é sua paixão e você tem condição de passar pelos quebra-molas da trajetória do jornalismo, eu, Clara Albuquerque, acho que vale a pena. Mas, repita, um pouco da minha experiência. Tá ficando bonita a luz aqui, né? Tá parecendo até que é cenário. Deel.silva03. Animada com esse início promissor do Bahia? Animada demais, o Deel. O Bahia faz seu melhor início de campeonato brasileiro na era dos pontos corridos, e isso significa desde 2003. É um início muito bom, não só em termos de pontuação, mas de sensações, né? Assim, o Bahia tem feito bons jogos. Algumas críticas que a gente tinha mais no início da temporada, e eu sempre era muito calma com essas críticas, porque eu entendia que era um time em formação, elas têm tido resultados, né? Assim, elas têm tido evolução. Por exemplo, a defesa do Bahia tem se comportado muito melhor neste início de campeonato brasileiro do que a gente viu no início da temporada. E já enfrentou outros adversários com um grande poder de ataque, né? O jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, para pensar no mais recente. Ainda é uma equipe que tem melhorias? Claro que sim. Não é à toa que a gente viu um Bahia que não conseguiu, por exemplo, chegar na final da Copa do Nordeste. Mas é um time que mostra muito do coletivo já e que tem grandes jogadores ou alguns jogadores em grandes fases. Então, eu tô bem animada com esse início do Bahia. Eu ainda entendo que é um campeonato muito longo, então não dá pra gente pegar, são o quê? 7, 8 rodadas? E multiplicar essas 7 rodadas até o fim do Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil, tá? Porque eu acho que ainda é uma equipe em amadurecimento. Mas já é um início que mostra que o Bahia está em evolução, que o Bahia está no caminho certo, ainda que nessa temporada, por exemplo, não termine entre os 4 primeiros colocados. A minha previsão inicial, ou expectativa talvez, seja de um Bahia terminando o Campeonato Brasileiro brigando por uma competição sul-americana, mais do que a sul-americana, no caso. Brigando por uma vaga na Libertadores, mesmo que não seja direta. E esse início, eu acho que mostra que o caminho do Bahia é o correto. Vamos ver o quanto que isso vai ser recorrente, né? Porque, repito, eu acho muito difícil que a gente repita esse início de temporada até o fim do campeonato. Mas, se repetir, o que significaria aí um super topo da tabela, porque nesse momento é vice-líder, mas empatado com o número de pontos, acho que é isso, né? Com o Flamengo, seria, enfim, Libertadores e briga por título. E eu acho que ainda é um time amadurecendo para isso. Mas o caminho tá muito bem feito. O recadinho que eu queria dar pros torcedores do Bahia, em especial, é que, ó, como eu estou aqui na Bahia, quem quiser comprar meu livro, Os 10 Mais do Bahia, com dedicatória especial, porque, obviamente, eu estou aqui, então eu consigo assinar, personalizada, a sua dedicatória. O momento é este, hein? Pode mandar mensagem para mim, DM, lá no Instagram, @ClaraAlbuquerque, enfim, ou mandar mensagem em algum lugar, que aí eu passo para vocês a informação. R$50 um livro, R$80 2 livros, se quiser presentear algum. Me paga no Pix e eu envio por correio com dedicatório especial. Então, recadinho importante dado aqui, especialmente para os torcedores do Bahia. Pergunta agora do Felipe BG27. Indica vinhos, já está na hora de fazer um vlog Wine Albuquerque. Felipe, indico alguns. Eu adoro, bom, vocês sabem, eu adoro vinhos.
tenho feito, assim, eu e Marcelo, inclusive, a gente faz algumas viagens para conhecer alguns vinhos, vinícolas, etc. Viagens gastronômicas, assim. E meus vinhos favoritos são os vinhos italianos. Já tô tentando dar chances aos vinhos franceses, mas ainda não encontrei um vinho que eu dissesse, bate de frente. Não encontrei ainda. É verdade que conheço muito menos do que os vinhos italianos, mas ainda assim. Para mim, os meus vinhos favoritos são os italianos. Se você vai começar a beber vinho, eu indico que você comece com um Chianti, que é um vinho italiano muito bom, mas é um vinho italiano muito fácil de você começar a beber. E se você já tem aí uma história com vinhos e já quer ir para uma coisa muito boa, para um dia especial, porque não é barato, experimenta um Barolo. É o meu vinho favorito da vida. Italiano também, obviamente. O Michel P. Campos. Clara, qual foi o primeiro jogo que você cobriu na Itália? Qual foi a sensação? Ficou muito nervosa? Michel P. Campos, o primeiro jogo que eu fiz cobertura com direitos, né? Porque isso faz total diferença, na Itália, foi Juventus e Porto, oitavas de final da Liga dos Campeões, em 2017, logo que eu cheguei. O meu primeiro jogo de Liga dos Campeões fazendo cobertura foi Real Madrid e Napoli, mas foi em Madrid. Foi o jogo de ida das oitavas de final, também nessa mesma temporada. E depois eu fiz o jogo da Juventus, né? Na primeira semana das oitavas de final. Eu fiz esse jogo com a Tati Mantovani, foi minha primeira cobertura. E na semana seguinte eu fiz em casa, em Turim, Juventus e Porto, com o Arthur Quesada, inclusive, na semana seguinte. Então, o meu primeiro jogo na Itália, fazendo cobertura, sem ser, né, apenas ir no estádio, na tribuna de imprensa, que a visão e o trabalho é fora do estádio, né? Então, no estádio é uma experiência muito próxima de quem está na arquibancada. E então, eu não tô contando como cobertura, mas sim esse Juventus e Porto. E sim, eu fiquei bem nervosa. Foi assim, eu tava começando minha vida como repórter, inclusive, porque no Brasil eu nunca trabalhei como repórter de dia. Eu fiz algumas reportagens especiais e tal, mas eu não trabalhava com reportagem no dia a dia. Então eu fiquei nervosa, mas foi uma das sensações mais maravilhosas que eu já tive na vida. Na hora que eu entrei em campo, que eu entrei em campo e tava tocando o hino da Juventus. Foi assim, incrível, porque a gente tava do lado de fora do estádio fazendo algumas entradas ao vivo do lado de fora. E aí, um pouco antes do jogo começar, a gente entrou no estádio para fazer uma última entrada dentro do estádio e depois ir para trás do gol. E no momento que eu, assim, para você chegar no campo como jornalista, como imprensa no Juventus Stadium, você desce uma escada e depois você sobe outra e abre uma portinha e tá no campo. E eu lembro do momento que eu abri essa portinha e olhei pro estádio e tava aquelas luzes e começou o hino da Juventus e foi assim, foi muito emocionante mesmo. Charles_SF. O que você espera da Juventus e do Milan para competir com a Inter próxima temporada? Atenção, farei vídeo... Nossa, mas escureceu mesmo, hein? Farei vídeo específico sobre cada um dos italianos na Champions antes da temporada começar. Ou ao menos, tem uma escola aqui, então talvez vocês estejam ouvindo um barulhinho ali de umas crianças que eu não faço ideia do que elas estão gritando, mas enfim. Talvez eu separe, por exemplo, Milan e Inter, que são clubes de Milão, não sei, enfim, não sei ainda como eu vou fazer, mas eu vou fazer vídeo sobre isso, então não vou me alongar muito aqui. Mas eu acho que a Juventus precisa melhorar muito tecnicamente o time para ele ser mais competitivo, mas eu acho que vai ser uma Juventus melhor do que a da atual temporada, porque tem Thiago Motta. E eu acho que hoje ele é um técnico que pode entregar mais para a Juventus do que eu acho que o Allegri poderia ter entregue nas últimas temporadas. Mas para a Juventus competir com a Inter, e pensando, por exemplo, em retorno de Liga dos Campeões, a Juventus precisa melhorar tecnicamente, precisa de reforços. Eu acho que é um time que tem alguns jogadores muito bases, assim, muito importantes, como é o caso, por exemplo, do Danilo, mas eu acho que precisa de mais talento, eu acho que precisa de mais criatividade na frente, de mais
qualidade no meio-campo, enfim, eu penso um pouco por aí. E o Milan, eu não acredito que o Milan faça um salto muito grande dessa temporada para a próxima, tá? Eu acho que vai ser um Milan um pouco parecido. Se o Paulo Fonseca chegar, eu acho que ele não muda o patamar do Milan e eu não consigo ver, até pelo que a gente está vendo de possíveis contratações, um Milan subindo muito de patamar no mercado. Então eu imagino o Milan parecido, tá? Não acho que vai brigar, por exemplo, grande na Europa. Acho que para o campeonato italiano depende muito do que a Inter pode fazer. Então, enfim, vamos ver o que acontece. Jéssica Arantes pergunta: quem será o protagonista do PSG agora? Tenho amado o seu trabalho de todos os outros. Obrigada, Jéssica. O PSG agora, a ideia é que o protagonista seja o time, seja o coletivo e com isso seja o Luiz Henrique, o maestro dessa história. A gente deve ter um PSG ativo no mercado, acho que tem pergunta sobre isso aqui, mas não esperem uma contratação de um jogador no nível de estrela e de mídia do Mbappé, que seria o quê? Um Vinícius, um Haaland, um Kane, talvez. Nenhum desses jogadores assim vem para o PSG nesse momento. E não é o perfil do PSG neste novo projeto ter estrelas que cheguem, digamos, maiores do que o clube. Então, eu tenho certeza que o PSG vai ser competitivo no mercado agora, mas não a ponto de trazer uma estrela nesse nível que seja o grande protagonista. Eu acho que realmente o coletivo, com alguns jogadores se destacando, vamos pensar aqui que o Dembélé pode fazer uma grande temporada, tem alguns jogadores que são jovens e que podem ainda se tornar ainda mais protagonistas dessa equipe. Então vamos ver o que acontece, mas eu não acho que vai vir uma peça, tipo, sai o midiático, o Mbappé, a grande estrela, e vem uma outra estrela. Não acho que vai ser por aí, não é essa a indicação que a gente tem. Paquetá depois das drogas. Mas, gente, qual é a melhor culinária dos países que você já visitou? O Paquetá genérico? Não tem nenhuma dúvida disso aí, gente. Comida italiana. Comida italiana é a melhor comida do mundo. Assim, é muito difícil você comer mal na Itália. Tem muita variedade, seja de massa, se você gosta de massa com molho vermelho, se você gosta de massa com molho branco, se você gosta de massa sem molho, né, mas com óleo, azeite no caso, se você gosta de carne, se você gosta de fruto do mar. Gente, a Itália, assim, pra mim, como culinária completa, é a que eu mais gosto, tá? Eu acho que a culinária brasileira tem algumas coisas, assim, que se destacam muito, na minha opinião. Por exemplo, eu acho muqueca, assim, uma coisa genial. Muqueca baiana, tá? É essa aqui que conta aí, porque tem que ter dendê, tem que ter coentro. É uma coisa genial. Mas eu, por exemplo, não amo a culinária brasileira, assim, feijão com arroz, carne, churrasco, feijoada. Vocês vão me cancelar agora, mas eu não amo. O que é que eu posso fazer? E todos os países que eu visitei, se eu for pensar aqui, Espanha, Portugal, Inglaterra não tem nem pra onde ir, né? Mas, assim, também indo pra Ásia, pros lugares que eu visitei, África, Estados Unidos, assim, né? Dos pontos que eu fui, pra mim, não tem igual. Não tem igual, é a Itália. Tiago Acácio de Souza pergunta: o que acha de fazer faculdade em outro país? Depende, Tiago, depende de muitas coisas. Por exemplo, jornalismo, eu acho, especialmente jornalismo esportivo, eu acho que é uma área que você tem que fazer faculdade, mas eu acho que é uma área em que o trajeto que você faz, por exemplo, de estágio e de criação de rede de contatos, ele é muito mais importante do que a nota que você tirou na matéria Introdução à Comunicação, sei lá. Então, para algumas carreiras que você precisa ter muitos contatos, eu acho que o meio de comunicação em geral, ele é muito feito disso, o mercado de trabalho é muito feito disso. Talvez fazer uma faculdade inteira fora do país e voltar para o Brasil para trabalhar, você volte meio perdido, né? Você não tem ninguém para te indicar, você não conheceu nenhum professor que também trabalha numa rádio, você não criou ali uma rede
que te faça entrar no mercado, porque é difícil entrar no mercado de trabalho de comunicação. Então, talvez para essa área não faça muito sentido. Mas eu fiz, por exemplo, um semestre da faculdade em outro país. Eu fiz uma parte da faculdade, eu fiz na Espanha. E para mim foi muito bom. Eu não fiz nenhum contato para trabalhar no Brasil, na Espanha, mas foi um momento em que eu coloquei mais um idioma no meu currículo e que, querendo ou não, que eu tive uma experiência ali, né, de como o jornalismo era visto em outro país, que abre a minha cabeça e que te traz mais repertório na carreira. Então eu acho bem interessante. Agora, tem outras áreas que não é tanto contato, que não é tanto rede, né? Então, você pode fazer uma faculdade maravilhosa em algum lugar, voltar com um currículo absurdo, que você se candidate a vagas e que o seu currículo seja escolhido, independente de você ter contatos ou não. Então, eu acho que depende muito. Liz Fernandes pergunta: Oi, Clarinha, poderia explicar como é o curso de jornalismo? Pois vou começar a cursar ele agora. Obrigada. Mais uma pergunta sobre jornalismo. Liz, eu tenho como te falar a faculdade que eu fiz, né? Eu fiz comunicação social e jornalismo na Universidade Federal da Bahia, aqui em Salvador. Teve pergunta sobre isso, inclusive. E a faculdade daqui, na época que eu fiz, e gente, vamos falar a verdade, tem 20 anos que eu estava na faculdade. É uma faculdade muito boa. Eu acho que é uma faculdade que te dá uma base crítica, uma consciência social, assim, uma parte teórica que pra mim é incrível. Porque eu acho que ela te dá o poder de ter uma consciência crítica, uma consciência de sociedade, de como funciona, enfim, o Brasil e as coisas, muito importante para você seguir a carreira. Mas ela foi uma faculdade muito pouco prática. Então, tem outras faculdades que eu sei que focam muito mais no prático, mas que te deixam com um senso crítico um pouco a desejar, que te dão menos ferramentas para que você crie um senso crítico, digamos assim. Então, depende muito de qual faculdade você vai fazer e qual faculdade você vai fazer dentro da sua faculdade, porque você pode fazer caminhos mais puxados para um lado, mais puxados para outro. Na minha faculdade, a gente tinha, acho que era por semestre, 4 disciplinas obrigatórias e uma disciplina que você escolhia, você podia optar, né? Então, por exemplo, eu optei por fotografia, não era obrigatório no curso. Eu optei por... Na minha época, eu acho que inclusive jornalismo esportivo era uma optativa. Enfim, então você também pode criar um pouco a sua faculdade, mas eu acho que basicamente é isso. São 4 anos com aulas teóricas. Então, história da comunicação, semiótica, que é você estudar o sentido das coisas, comunicação e política. Você tem a parte teórica, né? Enfim, a evolução dos meios, da comunicação, como ela acontece em si, assessoria de imprensa, todas as aulas teóricas, e aí você também pode ter as oficinas. Oficina de telejornalismo, oficina de radiojornalismo, enfim, e aí você vai passando por isso. Espero que tenha te ajudado um pouco, Liz. Pergunta o luar do poeta. É o luar do poeta. Já vai ter um luar aqui, porque escureceu completamente. Clara, como anda a vida de Swift? Tem novas músicas favoritas? O luar do poeta não tenho, porque inclusive agora nas férias é que eu vou conseguir parar pra escutar o álbum novo. Eu ia falar disco novo, super velho, eu sei que hoje se fala álbum. Porque eu gosto, quando eu vou escutar coisa nova, eu gosto de escutar com calma, lendo a letra e tal. Então farei isso agora nas minhas férias e volto com atualizações. A Luísa _Amaral mandou várias perguntas aqui. Pode continuar mandando, a Luísa. Escolhi uma. Tinham várias que eu poderia responder, mas escolhi uma para poder dar mais variedade aqui pra galera. Inclusive, mais de 20 minutos de vídeo por aqui. Confere se você deixou o like e se você tá inscrito no canal. Se pudesse esquecer um momento da vida para reviver o sentimento da primeira vez, qual seria? A Luísa Amaral, sem nenhuma dúvida, eu reviveria a minha cerimônia de casamento com Marcelo Beckler. Foi o momento mais feliz da minha vida. Foi um momento único porque a gente conseguiu unir as pessoas que mais amam a gente e que a gente mais ama no mundo para
comemorar o nosso amor. Então, nada, assim, eu sabia que ia ser incrível, mas foi ainda mais incrível do que eu imaginava. E eu chorava de felicidade. E assim, se eu pudesse viver aquilo toda semana, de novo, assim, com o sentimento da primeira vez, não tenho mais, assim, nenhuma dúvida. Felipe Juan09. Você acha que o Endrick vai ter espaço no Real Madrid quando chegar? Se a sua concepção de ter espaço é ser titular, eu acho que não. Eu acho que o Endrick não vai ser titular na próxima temporada. O Real Madrid, no ciclo 24-25, vai jogar 7 competições. Então eu acho que ele vai ter espaço, mas eu não acho que ele vai chegar para ser titular. E eu não acho que pelo elenco seja um jogador para o fim do ano, por exemplo, a não ser que a gente tenha, enfim, uma lesão, uma saída aí que a gente não está esperando. Mas não acho que seja um jogador para evoluir e no fim da temporada ganhar a titularidade. Eu acho que o primeiro ano dele é um ano de adaptação, em que ele vai ter sim muitas chances, até porque o Real Madrid joga muitas competições, mas para mim é um ano de adaptação. Então depende do que é o que você acha de espaço. Então vamos ver o que acontece por aí. Por falar em jovem chegando, caramba, alguém me perguntou isso e eu não selecionei aqui, mas eu lembrei agora que eu vi essa pergunta, que era sobre o Caio Jorge no Cruzeiro. Eu acho que o Caio Jorge, eu falei isso na época que ele foi para a Juventus. Para mim, ele tomou uma decisão muito arriscada, não pelo talento dele e não pelo potencial dele, mas porque a Juventus, na minha opinião e pelo que eu vejo, tá? E acho que todo mundo que vê, vai ter 98% das pessoas que acompanharem isso vão ter a mesma conclusão. Não é uma boa equipe para um jovem ir sair direto do Brasil para começar. É um clube muito tradicional das formas de fazer as coisas. Acho que até pouco tempo tinha uma direção e um técnico, porque o Alegre ficou, acho que no total são 8 anos, acho que é isso, sendo que 2 anos no meio, né, de intervalo, que foi o Pirlo e o Sarri, que não são técnicos. O Pirlo a gente nem sabia o que era como técnico, mas o Sarri também não era o caso, de serem técnicos com fama de trabalhar bem os jovens. A Juventus como clube não tem essa tradição. Então eu achei que foi uma tomada de decisão arriscada dele, porque ele acabou não tendo chance nenhuma, não se desenvolvendo, e ele estava no momento da carreira que ele precisava jogar para desenvolver, e aí ele teve uma lesão muito grave. Então acho que o Caio Jorge fez uma escolha arriscada que não se pagou e teve um grandíssimo azar com a lesão. Mas eu acho que ele tem condição de jogar muito, muito bem no futebol brasileiro. Acho que ele tem qualidade. Eu acho que ele vai precisar, enfim, né? Ele já voltou de lesão, ele já tá, enfim, subindo o nível, mas eu acho que pode ser uma boa pro futebol brasileiro e pra ele também. Nath P. Dani, qual tua coisa favorita de Salvador? Tirando as pessoas, né? Enfim, minha família e minhas amigas, a luz de Salvador. Eu não fazia ideia, especialmente quando eu mudei para Paris, porque em Turim é uma cidade muito clara, com muito sol. É uma das cidades, já falei isso aqui, está entre as cidades com mais sol, que mais faz sol na Europa, mesmo que faça frio, e Paris é uma das cidades que menos faz sol na Europa. Mas mais do que o frio, a claridade da cidade, sabe? Assim, mesmo que chova, é uma cidade clara. Então, tirando, repito, assim, pai, mãe e amigas, eu acho que a coisa que eu mais sinto falta hoje, em especial em Paris, é isso. É sol, é a claridade, isso durante a boa parte do ano, né? Então, isso tem me pegado um pouco. Tem outras coisas também, né? Enfim, eu sinto muita falta de algumas comidas, eu sinto falta de alguns eventos sociais, eu sinto falta de vez em quando de um batuquezinho, de uma timbalada. Mas assim, por exemplo, eu não gosto de axé, eu não gosto tanto de festa, então as coisas aqui assim, ligadas nesse, eu não sinto muita falta.
Eu sinto muita falta do mar, mas aí é em geral. Eu nem sinto falta de praia, tá? Eu sinto falta do mar, de ver o mar. Mas aí já tem tanto tempo que eu até já tinha esquecido, mas é verdade. Acho que o mar tá dentro dessa coisa da luz, do solar, que eu falei um pouco. O Ali César RR. Qual o maior desafio que você já enfrentou na sua carreira como jornalista? É justamente a mudança para Paris. Sabe por quê? Todas as minhas outras mudanças, a mudança de Salvador para o Rio de Janeiro, a mudança do Rio de Janeiro para a Itália, e todos os trabalhos, enfim, desafios específicos que eu tive em cada um desses lugares, todos eles foram decisões minhas. Eu decidi sair da TV Bahia, do Correio, enfim, Sport TV, PFC, porque eu queria uma carreira no Rio de Janeiro. Eu decidi, assim, apareceu a vaga, né, como correspondente esportiva, e eu decidi aceitar a vaga como correspondente na Itália. Foram todas decisões que tinham grandíssimos desafios, e até eu chegar em Paris, ser correspondente em Turim tinha sido o meu maior desafio, porque até então eu sempre tinha uma rede de segurança muito grande, né? Aqui em Salvador, obviamente, eu estava em casa, eu conhecia muita gente, eu tinha uma rede grande ali de apoio nesse sentido, profissional mesmo. No Rio de Janeiro, ainda que eu não tivesse isso da parte profissional, eu tenho família no Rio, eu tô a 1h30 de Salvador, então os desafios pareciam mais tranquilos de serem enfrentados. E quando eu mudo para Turim, é tudo sozinha, né? Então, até então tinha sido o meu maior desafio, mas foi uma decisão minha, foi uma vontade minha. Na hora que eu faço a movimentação Turim-Paris, foi um desafio que eu aceitei, mas não foi um desafio que eu provoquei. Não foi uma decisão minha, da minha cabeça, sair de Turim. Eu aceitei o desafio porque eu acho que profissionalmente... Eu tenho um cabelo aqui. Profissionalmente, era muito bom. E pessoalmente eu acho que tem um crescimento aí pra mim muito importante, tem mais um idioma que tava meio enferrujado pra ficar fluente, mais uma cultura, então tem uma parte pessoal aí de crescimento também bem importante pra mim, e a gente vai ter Olimpíadas agora, então querendo ou não, tem muita coisa boa profissionalmente, ainda que vocês não amem o PSG, que ninguém liga pro PSG, ninguém liga pro PSG, mas os vídeos do PSG são os que tem mais view, então, né, então, tem muita coisa boa, mas não foi um desafio que eu provoquei. Então, foi o mais difícil pra mim, porque ele foi um desafio que me foi colocado, né? E não um desafio que eu criei. Mas, enfim, espero que estou dando o meu melhor. Road.big.dream. Por que os brasileiros culpam o Kylian Mbappé pelo fracasso do PSG? Eu falei muito no meu vídeo passado sobre a ida do Mbappé para o Real Madrid, sobre isso, porque no fim das contas, a imagem do Mbappé no Brasil está muito contaminada, seja pro bem, seja pro mal, a imagem do Neymar. Então, eu escuto muito que o Mbappé é um jogador mimado, é um jogador egoísta, é um jogador que isso, que aquilo, por causa das coisas que ele fez ou não com o Neymar. Então, o brasileiro que torce muito pro Neymar, e eu acho que o Neymar durante muito tempo foi o nosso principal jogador, ele automaticamente acha, em alguns casos eu acho que faz sentido e em muitos outros não, um culpado para que o Neymar não seja muitas vezes responsabilizado por algo que ele acha que não deve ser responsabilizado. Então, tem muito disso, porque a imagem do Mbappé na França é completamente diferente da imagem do Mbappé no Brasil. É realmente muito diferente. Toda vez que eu converso com jornalistas, com franceses que acompanham o futebol, eles ficam assim, ué, mas como assim? O brasileiro odeia o Mbappé porque o Mbappé foi sacana com o Neymar? Como assim? Não, eles não conseguem captar porque não é essa a imagem que eles têm do Mbappé. O Mbappé tem personalidade forte, é um cara individualista, porque eu não sei se ele é tão egoísta assim não, tá? Na minha opinião, não. Mas, claro, ele não é
um cara, sei lá, fácil, tranquilo. Não, ele tem o ego dele. E eu acho que todos esses caras super, super vencedores são assim, né? Tem esse bichinho do egoísmo, digamos assim, mas o que eu acho que o do Mbappé não é prejudicial. Mas ele é visto como um exemplo muito grande de profissionalismo, sabe? Enfim, de competitividade. E isso é muito difícil para o brasileiro, porque a imagem dele está muito atrelada à imagem do Neymar, que para muitos brasileiros é ídolo, enfim. Eu discordo bastante, mas enfim. Eu acho que é um pouco por aí, o road.big.dream. O que mais por aqui? Oliveira, _Flávia.palmeiras, aparentemente torcedora do Palmeiras. Você virá para BH nessas férias? Você e o Marcelo são muito lindos. Obrigada. E a pergunta do VNCS_Cabral é se eu vou fazer um tour pelo Brasil. O que gosto de fazer quando está no Brasil, além da família. Atenção, não vou para BH. O Marcelo também não deve vir aqui para Salvador. A gente, por questões familiares, a gente vai precisar tirar férias separadas agora no meio do ano. Eu estarei aqui em Salvador até o dia 20 de junho. E depois passo uns diazinhos no Rio de Janeiro antes de voltar para Paris. Então, eu só estarei em Salvador e Rio de Janeiro. E o Marcelo, eu acho que ele fica só em BH. E depois já volta para Barcelona. Então, não vou fazer um tour no Brasil. Francineia Martins. Qual o momento da sua carreira que você viveu e pensou? O objetivo era esse mesmo. Final da Champions de 2017, Real Madrid e Juventus, no momento em que eu e a Tati Mantovani entrevistamos o Tite, na época, treinador da seleção brasileira. Eu lembro que os instantes antes do Tite chegar, a gente tinha uma produtora com a gente, a Júlia Vieira, maravilhosa inclusive. Eu e a Tati, a gente estava na nossa posição, na beira do gramado, e ela veio avisar, o Tite tá vindo. Esses segundinhos aí, entre o Tite tá vindo e o Tite chegar, foram assim, caralho, é isso aqui. Tudo que eu fiz, enfim, as dúvidas, quero ou não quero, sei lá, meses procurando trabalho, e perrengue que a gente passa, e coisas que a gente precisa escutar, preconceito e por aí mais, eu fiz, pra isso aqui que eu passei tudo aquilo lá. Então, foi esse momento. Inclusive, pra mim, até hoje, quando me perguntam qual é, assim, a sua cobertura mais especial, pra mim é essa, e a semifinal do ano passado, entre Milan e Inter, a que eu faço com o Marcelo, porque foi uma semifinal de Champions no San Siro com o Marcelo. Então, pra mim, são essas duas coberturas que são, pra mim, as mais especiais da vida, por vários motivos. E também a final do Campeonato Baiano de 2011. Eu sempre esqueço qual que é o ano aqui, gente. 2011, 2012? 2011. Que o Bahia é campeão depois de 10 anos sem título. Acho que é isso. Que é aquele 3-3 com o Vitória. Eu sou péssima de data. Toda vez que eu falar desse jogo, eu preciso lembrar as datas. Enfim. Luan, _Oliveira, _prof. Poderia dar dicas de como escolher uma viagem de casal? Atenção, Luan Oliveira. A dica é o seguinte. O que vocês gostam de fazer? Se vocês são, por exemplo, pessoas noturnas que não gostam de acordar cedo, que não gostam de calor, não vai pra praia, né? Não vai para uma viagem de praia que vocês precisam aproveitar o dia, precisa acordar super cedo para chegar na praia que não tá cheia, né? Se não gosta de calor. A gente gosta de, sei lá, a gente gosta de cidade, de restaurante novo, de arranha-céu. Cara, vamos para uma cidade grande, vamos procurar um lugar urbano aí, que tenha, né, muitos eventos, que tenha, sei lá, museu. É o que vocês gostam de fazer. E o que vocês estão com vontade de fazer naquele momento também. Porque vocês podem gostar de muitas coisas, né? Porque, por exemplo, eu e o Marcelo, a gente gosta muito de viagem gastronômica de vinho. Então, por exemplo, a gente programa viagens em que a gente visita vinícolas. A gente gosta muito de viagem de praia, mas viagem de praia tranquila.
porque normalmente envolve calor. Então, por exemplo, quer ver um lugar que muita gente faz pra ser praia e que eu jamais transformaria numa viagem de praia? Rio de Janeiro. Porque a praia no Rio de Janeiro, na minha opinião, tá? É um visual lindo, maravilhoso, mas é praia lotada, é calor de 40 graus, é perrengue pra sair e pra chegar, é praia de cidade, então eu não amo tanto. Tem questão de segurança, eu não vou acordar às 6 horas da manhã pra ir pra praia, então na hora que eu chegar na praia já vai estar lotada. Então, assim, é o que vocês gostam. Eu não sei, não faço ideia de onde você tá. Se é uma viagem, por exemplo, se você está em Salvador, se é uma viagem pro litoral norte de praia, ou se é uma viagem pra Europa, ou se é uma viagem de lua de mel. Mas, cara, é o que vocês gostam de fazer. Vocês gostam de fazer juntos. Matheus Chaveiro OC. 40 minutos aqui já, hein? 40 minutos aqui já, deixa o like. Pretende... peraí. O que te inspirou a aprender línguas? Como foi o processo e qual a mais difícil? Pretende aprender mais? E você já tinha interesse ou aprendeu por conta do jornalismo mesmo? Sempre tive interesse, sempre gostei de idiomas, muito antes de eu imaginar que eu iria fazer jornalismo, até porque o sonho da minha vida, assim, a minha carreira de sonho quando eu era criança e até a minha pré-adolescência e adolescência era ser bailarina clássica, então não era jornalismo, não era jornalismo esportivo. E quando começou a ser jornalismo, não era jornalismo esportivo, já falei aqui muitas vezes, eu não tinha uma referência, assim, no jornalismo esportivo. Na época, estamos falando aqui de 25 anos atrás, quando eu escolhi minha faculdade, mais ou menos, eu não... Assim, as mulheres não estavam aí por aí. Fez um barulho ali na planta, eu tomei um susto. Não estavam, sabe, no jornalismo esportivo. A gente tinha algumas apresentadoras, mas assim, quase não tinha repórter, comentarista, nem sonhando. Então, que foi inclusive como eu comecei. Então, eu não era, assim, um super sonho ser jornalista esportiva. E eu acho muito que porque eu não tinha muitas inspirações mulheres. Porque eu gostava muito já de futebol. Mas, enfim, não tinha visualizado aquilo ali. Então, eu sempre gostei de idiomas. Inicialmente, a minha ligação, tirando... Você começa quase sempre com inglês, né? Mas, por exemplo, o meu terceiro idioma, depois de português e inglês, foi o francês por conta do balé. Porque o balé, obviamente, tem um vocabulário muito francês. Eu tinha um contato muito grande com esse vocabulário por conta do balé. Então, eu quis aprender francês, assim, desde pequena. Então, eu fiz francês, depois do francês. Quando eu fui fazer faculdade, que eu contei já nesse vídeo, na Espanha, eu aprendi um pouco, eu comecei a fazer aula de espanhol antes de fazer a parte da faculdade lá. Obviamente morei lá, então o espanhol ficou fluente. E quando eu estava na Espanha, e na época eu já fazia faculdade, mas eu não necessariamente visualizava fazer jornalismo esportivo, e eu queria ir muito mais para uma área de diplomacia ou de viagem, de algo internacional, eu comecei a fazer o italiano, porque eu queria mais um idioma, eu gostava, enfim, sei lá, as pessoas têm hobbies, as pessoas, vou, sei lá, tem um tempo livre aqui, vou correr, tem um tempo livre aqui, sei lá, gosto de cinema, vou pro cinema, vou aprender sobre cinema, enfim. O meu era idioma. Então, eu sempre, assim, tinha tempo, eu começava a fazer mais um. Eu fiz muito tempo aula de russo também, mas eu não considero que eu falo russo. Então, eu falo o português, obviamente, aí eu falo inglês, eu fiz intercâmbio também nos Estados Unidos, aí eu falo francês, eu falo o italiano e eu falo o espanhol. E o mais difícil pra mim é o francês. Eu acho que tem muitas coisas da pronúncia que são difíceis. Eu acho que o ritmo da fala é muito diferente do português. Eu acho que espanhol e italiano são mais parecidos. E o francês também, ele abrevia muito as palavras, ele junta muito as... Sabe, ele junta tudo. Pega uma palavra que seria, sei lá, 10 palavras e vira um negocinho assim de 3 sílabas. Aí você faz, peraí, como assim? Então, pra mim, o francês é o mais difícil de todos eles. Foi o que eu estudei mais tempo e eu acho que hoje ainda, assim, é o que eu mais estudei e o que eu menos falo. Se eu for comparar com os outros. Que mais que temos por aqui? Sérgio Thiago Menezes. Qual foi a melhor viagem que você fez? Gosto muito do seu trabalho. Obrigado, Sérgio. Caramba, eu não consigo escolher apenas uma viagem, mas eu vou te dizer várias aqui que eu amei. E talvez as mais marcantes, assim. Eu amei a Tanzânia, que foi a última viagem grande que eu fiz, que foi a minha viagem lua de mel com o Marcelo.
especificamente por conta da experiência de safari que a gente teve. A gente já tinha tido na África do Sul, mas uma coisa menorzinha e tal. E se eu, por exemplo, se eu tiver que escolher entre África do Sul e Tanzânia como destino, assim, de viagem inesquecível, em que tudo foi maravilhoso e etc., vai ser a Tanzânia. A viagem que eu fiz para a Ásia, muito tempo que eu fiz Vietnã, Tailândia e Camboja, foi incrível, incrível. Ela tá no top 3, assim, da vida. Que mais? Essas duas. E talvez a Sardenha. Que, assim, visualmente é um troço muito bonito. Muito bonito. E eu gosto muito de mar. Então, acho que talvez essas tenham sido, assim, as 3. Talvez. Mas, assim, as primeiras vezes que eu vim, ou a primeira vez que eu vim pra Europa, que eu conheci Paris, Barcelona, foram maravilhosas, mas foram viagens de mais perrengue, sabe? Porque eu vim quando eu era mais nova, então tinha mochileira, o hotel não era tão bom. E essas últimas já foram viagens em que eu já tinha, assim, uma condição de fazer uma viagem mais legal, com mais conforto, com mais experiências. Então, pensei nessas aí. Que mais? Kelly Cunha. Oi, Clarinha. Conta pra gente qual... Nossa senhora, minha gente. O povo aqui tá no engarrafamento numa buzina só. Conta pra gente qual é a melhor e a pior parte de viajar sozinha. O povo tá brigando aqui embaixo. Abraços. Não sinto falta. Atenção. Não sinto falta disso aí. A melhor parte é que você não precisa, naquele momento, levar em conta a vontade de ninguém. Então, você consegue fazer exatamente o que você quer sem nenhum tipo de interferência. Então, por exemplo, se você quer acordar mais tarde e perder o café da manhã do hotel, não tem ninguém pra falar, mas gente, pô, a gente tá aqui no hotel e a gente vai perder o dia? Vai perder o café da manhã? Não interessa, se você quiser, você perde o café da manhã. Se você quer mudar completamente o roteiro naquele dia, se você... sei lá, não sabe o que fazer, você pode pesquisar sem a opinião de ninguém. Enfim, assim, eu acho que a melhor parte é essa, apesar de que eu gosto, assim, por exemplo, eu viajo muito, obviamente, com o Marcelo. O Marcelo é um companheiro de viagem incrível. Primeiro porque o Marcelo, eu acho que eu complemento a parte de planejamento que o Marcelo não gosta de fazer. Eu adoro planejar, então eu adoro ficar pesquisando hotel, eu adoro ficar pesquisando o roteiro, quantos dias aqui, qual é o melhor bairro pra ficar. O Marcelo não gosta dessa parte do planejamento, eu amo fazer. Então eu complemento isso nele. E o Marcelo me complementa no sentido de curtir mais as coisas, sem se preocupar tanto com o roteiro. Então a gente consegue misturar as duas coisas. Eu consigo me sentir segura a ponto de ter um roteiro pronto, mas o Marcelo me faz ficar segura a ponto de não seguir o roteiro. Então, eu acho que a gente se complementa muito nisso. Então, eu adoro viajar em companhia, quando a companhia é assim, né? Te complementa. E a gente tem ritmos parecidos. A gente gosta de fazer as mesmas coisas na viagem. Então, por exemplo, tem gente que em viagem não gosta de fazer as refeições inteiras, prefere passar o dia beliscando. Eu não, eu e o Marcelo, a gente gosta de sentar e fazer um almoço, sentar e fazer um jantar. Então a gente tem ritmos parecidos, então isso é muito bom. Mas a parte de viajar sozinha é que se naquele dia eu quero comer italiano e o Marcelo quer comer frutos do mar, um dos dois vai ter que abrir mão naquele momento. E tá tudo bem abrir mão naquele momento, mas na viagem sozinha você não precisa abrir mão hora nenhuma. A parte ruim é que é ruim de registrar momentos. Porque eu não gosto de ficar registrando tudo de viagem, assim, tipo, eu filmando, né? Mas se você tem uma outra pessoa que de vez em quando faz uma foto sua, sem você precisar ficar se preocupando, por exemplo, às vezes, você pode estar curtindo o momento, curtindo o visual, e o Marcelo faz uma foto minha vendo ali a paisagem, sei lá. E o contrário também acontece. Então, você tem recordações em que você não precisa se preocupar tanto, ou você pode curtir mais o momento, porque em algum momento vai ter uma foto sua ali que alguém vai tirar. Então, pra mim é essa a pior parte. Lucas.sfz. O que achou do Conte do Napoli? Quais são suas expectativas para a próxima temporada do time? Lucas, eu separei sua pergunta, mas eu vou fazer um vídeo só pra isso, só pra falar do Conte do Napoli. Então, não vou responder agora, mas assim, eu estou ansiosíssima.
Eu acho que o Napoli, assim, deu um tapa na mesa de que, para aí. Eu ganhei o título italiano no ano passado. Esse ano foi terrível. Só fizemos escolhas erradas, presidente. Mas a gente não quer voltar a ser uma equipe que não briga por título. A gente quer voltar a ser protagonista. Então, peraí. Bateu na mesa e trouxe o Conte. Então, eu tô muito ansiosa e eu acho que pode dar muito bom. Assim, ou explode ou é campeão italiano. Acho que é por aí. Mas eu vou falar mais depois, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre o que pode... O que a gente pode esperar um pouco desse Napoli. Correr aqui um pouquinho. Cine _Line. Clarinha, sofreu preconceito por ser mulher nesse ramo? Como superou isso? Cine, não existe nenhuma mulher que trabalhe com jornalismo esportivo e que nunca tenha sofrido preconceito. É aprender a entender o seu valor independente do preconceito. Eu acho que é a forma de lidar, porque você não vai conseguir comprar todas as brigas, porque senão você não trabalha também. Mas tem algumas que você precisa ter, se você tiver condições. Mas é entender que mesmo que essas coisas estejam acontecendo, você tem seu valor, que o erro não está em você, o erro está no outro, no preconceito. Então é assim que eu tento superar. Mas, enfim, em alguns momentos é difícil, em alguns momentos é chorar de raiva. Enfim, e não tem o que fazer. Anderson.Silva, 267. Quem você acredita que possa ocupar a vaga do Mbappé no Paris? Vitor Roque seria uma boa escolha? Não acho, de jeito nenhum. Nem pro Vitor Roque, nem pro PSG. O PSG, na minha opinião, pensando em posição, precisa de... Se for pegar assim... temos o maior orçamento de uma contratação no meio do ano. Pra mim tem que ser pra um meio campo. Não, pra mim não precisa ser pra um atacante. Eu acho que com Dembélé, Barcola... vamos ver se o Colomani pode recuperar. Gonçalo Ramos, Asensio. Beleza, claro que se você tem um Mbappé, se você tem um Haaland, se você tem um Vini Júnior, claro que é melhor. Mas eu prefiro contratar, por exemplo, um Bruno Guimarães, um Bernardo Silva, do que mais um atacante. Então, eu acho que o foco do PSG deveria ser um meia nesse mercado de transferências, ainda que traga outro atacante. Eu não sei se eu separei aqui. Não separei, ou separei? Acho que não separei, mas teve muitas perguntas sobre o Kvaratskhelia no PSG. E tá pipocando aí as possibilidades e tal, e etc. Eu acho que é um bom jogador, eu acho que pode contribuir, bom pro elenco, pode eventualmente ser titular, mas, eventualmente no sentido, não eventualmente hora sim, hora não, mas eu acho que pode ser um jogador que pode brigar pra ser titular e ser titular. Mas, por exemplo, eu não pago 100 milhões no Kvaratskhelia, tá? Eu, PSG, não pago 100 milhões, porque eu acho que a posição do Kvaratskhelia não é desesperadora de falta pro PSG. Claro que ele pode ser, de certa forma, em campo, o lugar do PSG, do Mbappé, mas pra mim a carência maior é fazer a bola chegar de forma criativa, talentosa e eficiente no ataque, do que, de fato, um cara pra driblar e entrar na área pela esquerda. O Barcola faz isso. Assim, o Barcola tá no mesmo nível do que Kvaratskhelia? Eu acho que é um nível parecido. Eu acho, assim, beleza, o Kvaratskhelia é um pouco mais velho, nem sei agora as idades, mas eu acho que o Barcola faz a sua primeira temporada num clube de grande pressão, né? O Kvaratskhelia, querendo ou não, ele fez parte de um ano incrível do Napoli, que eu acho que tinha muito ali um coletivo do Spalletti, que a gente não viu depois acontecer. Ele tem muito talento, ele tem muita qualidade, mas eu acho que o talento dele aparece muito num coletivo que eu acho que o do Barcola funciona. Assim, se não é pra trazer o Vini Júnior, eu não pago 100 milhões. Eu não pago 100 milhões. Pago 100 milhões no meio campo. Aí eu pago. Mas enfim. Felipe de Mendes. Qual país que você já visitou você não moraria nunca? Vários, Felipe. Vários. Eu primeiro não moraria em país que eu não falo o idioma. Assim, claro que você pode chegar no país e aprender. E eu não tô dizendo que não é pra fazer isso, hein, gente? Eu, Clara Albuquerque, tenho muita agonia. Então, por exemplo, hoje, sei lá, a gente não tem um correspondente na Alemanha. E a TNT vira pra mim, Clara, vai morar na Alemanha? Eu vou dizer, gente, não, peraí, não.
não falo alemão. Então, não vou chegar lá do nada, sabe? Pra mim, não dá. Eu acho que a cobertura precisa ser feita no idioma. Eu acho que, assim, pensando profissionalmente. E eu acho que é muito perrengue você chegar sem falar o idioma, gente. E, assim, palmas pra quem faz isso, tá? Eu, Clara Albuquerque, não. Então, não moraria em lugares que eu não falo o idioma. Então, você tira aí um monte de... Bom, alguns lugares você tira o alemão, Alemanha, dos principais de Europa, né? Porque o resto eu falo. Mas, assim, lugares muito, muito frios e sem sol, eu já tenho dificuldade. Por exemplo, Escandinávia, amei visitar, não moraria. É frio demais o ano inteiro. É frio demais e sem sol o ano inteiro. Fica muito parte do tempo do ano escuro. Assim, o dia começa às 10 da manhã e acaba 3 da tarde. Não. O que mais? Não moraria em países da Ásia de jeito nenhum. Acho, assim, eu amei a viagem que eu fiz pela Ásia, mas eu não moraria. E o que mais? Acho que são esses, assim, que eu pensei. Eu não moraria mais hoje nos Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos quando eu era bem nova, 16 anos que eu fiz intercâmbio. Hoje eu não moraria nos Estados Unidos. Eu não me encaixo e eu não admiro a cultura de dia a dia dos Estados Unidos. Atenção, não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que é boa. Estou dizendo que eu, Clara Albuquerque, não gosto, tá? Então, também não moraria. Que mais que temos por aqui? Laura pergunta se a ida do Mbappé pro Madrid, bom ou ruim pro Vini? Eu acho que pro Vini, sabe o que é ótima? Porque o Vini é titular absoluta. O Vini não vai perder espaço. Na minha opinião, o Vini não perde espaço. Inclusive, a temporada dele é melhor do que a do Mbappé e eu acho que ele deve ganhar, deveria, não sei se vai ganhar, mas na minha opinião é o cara que merece a bola de ouro dessa temporada e o Mbappé não. E talvez o Mbappé faça com ele uma dupla, ou complete o trio com o Rodrigo, que faça o Vini ser ainda melhor. Porque, cara, quão melhor o jogador está do seu lado, se ele joga ao seu lado, melhor pra você, né? O que eu acho que pode ser ruim é, por exemplo, para o Rodrigo. Porque ele é o elo mais fraco desse ataque, né? Então, se você vai tirar um atacante hoje do Real Madrid, você não tem como tirar o Vini. Então, você pode tirar o Rodrigo para que a dupla de ataque seja Vini e Mbappé. Então, para mim, o Vini não sai perdendo nessa história. É isso, gente. 57 minutos por aqui. Nossa Senhora, já tá bom demais respondendo as perguntas de vocês. Não sei qual é o próximo vídeo do canal, mas repito, o canal continua aqui nas férias, então a depender das coisas que forem acontecendo, gravo o vídeo por aqui. Mandem sugestões aqui do que vocês querem de vídeos de conteúdos mais frios que eu possa gravar. Lembrando que no início da temporada teremos vários vídeos de início de temporada, né? O que esperar do Napoli, o que esperar da Juventus, o que esperar do Milan, o que esperar da Inter, o que esperar do PSG e por aí vai. E semana que vem tem jogo do Bahia. Então, porém, eu estarei na Fonte Nova, então não sei se eu vou gravar vídeo, gente, aí complica um pouquinho. Enfim, antes de sair do vídeo, confere se você deixou o like, se você tá inscrito no canal. Até o próximo vídeo do canal e boas férias pra mim aqui na Bahia.